Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 14. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Os discípulos estavam muito confusos, preocupados com aquelas palavras, com aquela conversa que Jesus vinha repetindo muito nos últimos dias. Ele falava constantemente em partir, partir, partir. Pior, falava até mesmo em morrer. Falava em se separar, em ficar distante dos discípulos. E claro, isso gerava nos discípulos uma sensação de angústia muito grande, por dois motivos. Primeiro, porque, claro, eles haviam aprendido a amar a Jesus. E quem ama não quer se separar, não quer ficar longe, não quer ver a pessoa amada ir embora. Então eles se angustiavam num sentido porque eles amavam muito a Cristo. Não queriam perdê-lo. Mas por outro lado, eles também se assustavam, eles se angustiavam com as palavras de Jesus, falando que ia ter que ir embora. E não sabiam muito bem o que isso significava, porque eles imaginavam mais ou menos assim: mas justamente agora, quando parece que vai dar certo aquilo que nós sempre desejamos, que nós sempre buscamos, justamente agora, quando nós entramos em Jerusalém, o Senhor montado num jumentinho, cumprindo a profecia, eis aí vem o teu rei, ó Jerusalém, montado num jumentinho. Quando as multidões colocaram as folhas, as palmas, diante dele, quando as multidões fizeram aquele corredor para que ele passasse e clamavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel, bendito o filho de Davi. Eles pensavam mais ou menos o seguinte: agora vai dar certo. Agora o Senhor Jesus vai finalmente ser coroado o rei de Judá, o rei de Jerusalém. Esse foi o desejo dos discípulos desde o começo. Por que vocês acham que eles deixaram as redes lá de pescadores na Galileia? Por que vocês acham que eles abandonaram todas as coisas e seguiram a Jesus? Pensam que eles estavam interessados num reino celeste, num reino espiritual, em alguma coisa do outro mundo? Não.
eram muito interessados num reino terreno. Eles estavam pensando que o Messias, e Jesus tinha tudo para ser o Messias por causa do poder dele, das curas que ele fazia, multiplicava o pão, o peixe, acalmava o mar, ou seja, o poder que ele demonstrava parecia ser suficiente para que ele fosse, mais cedo ou mais tarde, reconhecido pelos judeus como o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei de Israel, o descendente de Davi, e ele era, e os discípulos sabiam, descendente de Davi. Então eles pensavam, é um grande investimento de vida seguir este homem. Eles pensavam, o dia que ele se tornar o rei, sentar no trono de Davi em Jerusalém, ele vai nos colocar em postos importantes no novo reino de Israel. É claro que eles tinham boas intenções também. Pensavam, isso vai ser muito bom para o povo, isso vai ser muito bom, finalmente Deus vai cumprir as suas promessas, finalmente Jerusalém vai deixar de ser uma cidade submissa a um poder estrangeiro. Vai deixar de ter que bater continência para Roma. Finalmente. Mas foi muito difícil esses 3 anos que eles passaram com Jesus, porque sempre altos e baixos, em algum momento a multidão está lá reconhecendo, mas logo em seguida surgem os sacerdotes, os escribas, os fariseus e começam a mostrar, não, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser, porque o Messias não faria isso, o Messias não faria aquilo, dessa maneira não, o tempo todo há esse jogo para lá, para cá, para lá, para cá. Tem uma ocasião especial do ministério de Jesus, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, não é? E a Bíblia diz que nesta hora, a multidão veio para arrebatá-lo, colocá-lo em cima dos ombros, para levá-lo para Jerusalém, para torná-lo, proclamá-lo rei. Foi a hora que eles pensavam que era tudo certo. Finalmente o mestre vai ser coroado rei. Mas naquela ocasião, Jesus, estranhamente para os discípulos, diz, chega, parem com isso. Faz com que os discípulos entrem num barquinho e passem para o outro lado da margem. Despede as multidões, vão embora, já mataram a fome, já comeram à vontade, agora vão embora. E sobe ao monte para orar só. Ou seja, quando parecia que ia dar certo, Jesus recusa. Naquela hora talvez os discípulos pensaram assim, bom, mas não era o tempo. Era muito cedo mesmo, nós estávamos lá numa região distante, lá depois do lago de Genezaré, ia ser difícil mesmo reunir um exército de lá e vir aqui marchar, não ia dar certo. Ele teve razão, até que Jesus tinha uma boa estratégia política, eles pensavam, não era a hora, mas agora é. Estamos na capital, estamos dentro de Jerusalém, as multidões bateram palmas para ele, todo mundo está reconhecendo, ele expulsou os vendilhões do templo, e ninguém botou a mão nele. Isso era um grande sinal, porque pelo certo tinha que ser preso. Ele foi lá, esparramou as mesas dos cambistas no templo e ninguém prendeu. Eles sabiam que pessoas das autoridades criam nele. O texto mesmo, capítulo 12, diz que não poucas autoridades dos judeus haviam crido nele, mas estavam silenciosos. Não estavam assumindo publicamente que criam nele. Tinham medo. Mas eles pensavam, se ele for à frente, pegaram em armas, tem vários partidos aqui no meio que vão apoiar, os zelotes vão apoiar. Nós vamos dar um golpe de Estado e nós vamos proclamar Jesus o rei dos judeus, o rei de Jerusalém. E então Jesus começa a dizer, eu vou precisar partir, eu vou ter que ir embora, eu vou para outro lugar. Mais tarde eu volto. Mas agora eu vou precisar partir. Isso soa para eles o quê? É um balde de água fria. Um balde de água fria. Tipo assim, Jesus está se acovardando, será? Será que ele não está mais querendo, ele não está mais assumindo isso? Pedro chama Jesus à parte no capítulo 13 e diz assim, Jesus, o senhor sabe que eu sou o seu discípulo mais chegado, né? A gente se dá bem. Então, é o seguinte, Jesus. Para onde é que o senhor vai? Que história é essa de sair? Como assim? Onde é que o senhor está pensando em ir? Ele diz isso no final do capítulo 13 de João. Para onde é que o senhor está pensando em ir agora?
Jesus disse: Pedro, para onde eu vou, você não pode ir comigo. Aí o Pedro disse: como não? Claro que eu posso. Eu estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. Eles estavam mesmo. Eles estavam dispostos a dar a vida por Jesus, para estabelecer um reino terreno. Eles estavam dispostos a ser mártires, desde que Jesus fizesse uma revolução com espadas, com escudos, com carros de guerra, com soldados, com batalha, com sangue. Se isso fosse acontecer, eles não estariam por isso. Então até lá, com uma meia dúzia de espadas no finalzinho, tem uma espada aqui, tem uma espada lá, eles estavam se preparando, eles pensavam que ia haver uma batalha. E se houvesse uma batalha literal, eles enfrentariam. Mas pelo reino dos céus, talvez eles não estivessem tão interessados em fazer isso. Irmãos, quando a Igreja Reformada proclama só a Escritura, ela quer dizer, não tem outra fonte de autoridade. Para nós a tradição não conta. Para nós as novas revelações não valem. Nós temos a Escritura e ela é suficiente. E a Escritura aponta para a suficiência de Cristo também. Por isso que são duas doutrinas derivadas. É a Escritura que mostra que somente Cristo é o Salvador. E somente Ele é o único a quem se pode confiar. Então, por isso que a Igreja Reformada, do só Escritura, parte para o somente Cristo. Mas o que quer dizer isso? Somente Cristo. Todas as igrejas cristãs, em tese, proclamam o somente Cristo. Todos os cristãos, em tese, se dizem cristãos. Se são cristãos, então Cristo está tendo o nome deles, no título deles, não é? Não seria isso o somente Cristo? Não. O ponto é esse. É preciso entender o que isso significa. É preciso entender o que significa dizer somente Jesus é o Senhor. Somente Jesus é o Salvador. E essa passagem que nós lemos nos ajuda a entender isso, porque ela nos fala sobre 4 aspectos da obra de Cristo que o tornam distinto, único, exclusivo, pelo qual sem Ele não há salvação. E porque não vale a pena seguir nada, nenhuma outra teoria ou doutrina ou pessoa ou coisa, exceto a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus demonstrou para os discípulos que só Ele sabia o que era o melhor, o que era o certo. Só Ele sabia o verdadeiro caminho a ser seguido, o para onde ir. É por isso que Ele fala, meus queridos, não fiquem pesarosos, não se turbe o vosso coração, que literalmente quer dizer, não deixem o coração de vocês ficar sobrecarregados por causa das coisas que eu estou falando que eu preciso partir. É a hora da fé. Ele diz, crede em Deus, crede igualmente em mim. Veja, uma total igualdade entre o Pai e o Filho. Crede em Deus, do mesmo modo que vocês creem em Deus, creiam em mim também. E aí ele faz essa declaração extraordinária do versículo 2, quando ele diz o seguinte, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por mais que para os discípulos isso tenha soado estranho, tipo assim, a gente não quer uma outra casa, a gente não quer uma outra cidade, nós queremos Jerusalém. Essa é a cidade que nós queremos que seja libertada do poderio romano. Nós não queremos outro reino, nós queremos esse reino aqui, nós estamos dispostos a lutar, a morrer se for preciso, mas por esse reino. Aí Jesus diz, estou aqui por outro. Eu estou aqui por outra casa. Eu estou aqui para a construção de outro reino, de um lugar muito maior, de um lugar muito melhor. Ele está falando sobre o quê? Quando ele diz, a casa do meu Pai. A casa do meu Pai significa aquele lugar final, aquele destino último
planejado por Deus, para que todos aqueles que são de Deus possam habitar. Este destino final, este reino último, é um lugar grande, não é um lugar pequeno, não é um lugar mínimo, insignificante. Por que é que Jesus se recusa a ser o rei de Jerusalém? Porque é muito pouco. Porque é insignificante. Porque ele quer ser o rei do mundo, de todas as coisas, do universo, e não de uma mera cidade em um lugar deste mundo. Você percebe o que ele está querendo mostrar para os discípulos? Em outras palavras, vocês precisam entender que eu vim aqui a este mundo para fazer algo muito maior. Muito, 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 muito maior do que simplesmente resolver os problemas imediatos de vocês desta geração. É claro, irmãos, nós sempre achamos que nós somos o centro do universo. Nós sempre achamos que o nosso tempo, a nossa época é o centro de tudo. Nós sempre achamos que os nossos problemas são os maiores. Nós sempre pensamos que a minha solução, a minha situação é a mais urgente, a mais imediata, e Deus tem que dar um jeito de fazer atender a minha situação. Nós somos pequenos demais, limitados demais. Nós olhamos só para baixo, só para o chão e às vezes até só para o umbigo. Não conseguimos perceber as coisas que estão fora, que são maiores. Estavam lá os discípulos, fervorosos para pegar espadas, para tentar colocar um reino terreno limitado em Jerusalém. E Jesus dizendo: a casa do meu pai é maior do que Jerusalém. A casa do meu pai é maior que Judá. A casa do meu pai é maior que Israel. É maior que o Império Romano. É maior do que este mundo. Eu vim para preparar um lugar para vocês lá, nesta casa. Ele estava falando, meus irmãos, daquilo que o próprio João entendeu depois e registrou no último livro da Bíblia, que também foi João que escreveu, o Apocalipse, quando ele diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi a nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu marido. Essa é a casa de Deus. Nova Jerusalém. Não a Jerusalém lá de Israel, mas aquela que vem do céu. O novo céu e a nova terra. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio porque ele precisava fazer algo aqui nesse mundo, eu diria assim, para terminar a construção do novo céu e da nova terra, porque eles não estão prontos ainda. Ele está preparando esse lugar não está totalmente pronto. Ele está trabalhando nele exatamente agora. Assim que ele subiu aos céus, após a ressurreição, ele começou a preparação deste lugar, do novo céu e da nova terra, preparando um lugar para nós. Veja, a casa do meu pai é tão grande que nela há muitas mansões, que é o sentido da palavra morada. Há muitas mansões nessa casa de Deus. Está usando uma linguagem humana, terrena, mas que os discípulos poderiam entender. Olha, vocês estão preocupados com esse palácio aí onde está o Herodes? Vocês estão preocupados com isso daí? Isso daí é insignificante diante das centenas, dos milhares de palácios muito maiores do que esse daí, que estarão lá na casa do meu Pai. O novo céu, a nova terra, desse lugar que eu estou preparando, que eu vim para preparar lugar para vocês. Eu vou voltar agora, ele diz, para lá. E vou continuar a preparar a construção desse lugar. E no futuro, eu volto aqui e levo vocês. Busco vocês para este lugar. A pergunta
portanto, primeira que fica é: quantos estão dispostos a abandonar os próprios planos para seguir os planos de Jesus? Quantos estão dispostos a entender que Jesus não veio para completar alguma coisa na nossa vida, mas que Ele veio para transformar totalmente a nossa vida? Ele não veio para se encaixar a um plano, a um propósito nosso. Ele veio para trazer um novo plano, uma nova razão, um novo objetivo para o mundo. E Ele nos chama a tomar parte disso, a participar disso, a ser incluso nisso. Um dos grandes problemas do porquê que o somente Cristo, o só Cristo, é só discurso em muitos lugares, é porque a maioria das pessoas quer Cristo para atender a algum desejo pessoal. Quer Cristo, desde que seja para algum benefício íntimo. Cada um quer o seu Cristo, o seu próprio Cristo. Cada um constrói o seu Cristo, o seu próprio Cristo. Um dia Jesus perguntou para os seus discípulos: qual a opinião aí das pessoas sobre quem é o Filho do Homem? Quais foram as respostas? Tem gente dizendo que o Senhor deve ser talvez o Elias, que voltou. Tem gente falando que o Senhor talvez seja um grande profeta. Ou isso, ou aquilo outro. Percebe? Não é de hoje que as pessoas têm opiniões divergentes, diferentes a respeito de Jesus. Porque são as opiniões delas. Mas elas não estão dispostas a aceitar que Jesus seja quem Ele de fato é. Os discípulos estavam dispostos a morrer por um Jesus que fosse lutar pelo estabelecimento de um trono em Jerusalém. Por isso eles não queriam. Agora, naquele primeiro momento, por um reino espiritual, eles não estavam nem um pouquinho dispostos a lutar. Tanto é que quando Jesus foi preso, eles fugiram. Deram no pé. Foi embora a coragem. Acabou. Quando eles perceberam que Jesus se entregou, porque de fato ele se entregou, e não deixou que eles o defendessem naquele momento, eles disseram: acabou para nós, chega. Nós vamos embora. Vamos morrer por alguém que não está disposto a lutar. Basicamente essa era a sensação, o sentimento deles. É claro que tudo isso se reverteu com o domingo, quando ele ressuscita, reaparece, e eles começam a entender, então, o Antigo Testamento. Eles começam a entender que tinham entendido tudo errado, que tinham feito uma caricatura de Deus, uma caricatura do Messias, só depois. Mas até hoje, muitas pessoas não estão dispostas a aceitar o verdadeiro Jesus. Elas querem aceitar Jesus, mas algum Jesus que se dê bem com elas. Algum Jesus que satisfaça seus desejos íntimos. Algum Jesus que lhe dê alguma vantagem pessoal. Esses aceitam fácil. Mas o verdadeiro, aquele que tem planos maiores, aquele que não é tão fácil de entender, de compreender, justamente por ser maior do que tudo, por ser superior a tudo. Aquele que disse: não, eu não vou estabelecer o reino que vocês querem. Vocês é que têm que fazer parte do reino que eu quero. Dizer somente Cristo, irmãos, significa crer no Jesus verdadeiro, naquele que se revela na Escritura como Ele é. Não aquele que nós gostaríamos que Ele fosse, porventura, de alguma maneira. Ele disse: vim para preparar um lugar para vocês. E vou preparar esse lugar. E agora, vocês já sabem, ele disse, o caminho para ir até esse lugar. Aí o Tomé não aguentou. Veja aí o versículo 5. Aí o Tomé disse, veja que é uma expressão que inclui aqui, em grande medida, né, uma repreensão. Há uma repreensão velada nas palavras do discípulo a Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, ele é respeitoso, usa o título, né? Senhor. E aí ele desabafa. Não sabemos para onde vais. Como é que o Senhor quer que a gente saiba o caminho?
Em outras palavras, nós não estamos entendendo nada dessa conversa. Não estamos entendendo nada desse negócio de partir. Para onde é que o senhor vai? Quer fazer o quê? Como assim? É hora de lutar, é hora de enfrentar as autoridades, os romanos. Esse é o momento. Como assim? O senhor quer ir para onde? E outra, se a gente não sabe nem para onde o senhor vai, como é que nós vamos saber como chegar lá? Então Jesus pacientemente responde para ele. Quer dizer, a ignorância do discípulo deu oportunidade para que ele dissesse uma das maiores declarações da história. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, segundo o grande ensinamento de Jesus, ou a respeito de Jesus, que esse texto nos traz. Ele veio para preparar um lugar para nós lá naquela grande casa de Deus, naquela grande morada onde há muitas mansões, no novo céu da nova terra, naquele lugar final definitivo. Ele veio para preparar lugar, mas não só para isso. Ele também veio para nos preparar os habitantes daquele lugar, preparar aqueles que podem ir morar naquele lugar. Ele veio para levá-los para lá. Por isso ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai, ele diz, se não for por mim. Então, esse é o sentido de um único caminho. Eu sou o único que pode levar vocês para aquele lugar, para a casa do meu Pai, para o lugar das mansões futuras que eu estou preparando. Eu faço as duas coisas. Eu preparo o lugar e eu preparo os moradores do lugar, para que estejam lá neste lugar futuro. Impressionante declaração. Percebe-se que ele usou aquela expressão, eu sou. Eu sou. É um título, uma frase do Antigo Testamento aplicada ao Pai, né? Ao Yahvé, ao Deus de Israel. Eu sou. Jesus mostrando com isso a sua absoluta divindade. Ele é o Deus que desceu à terra, que se tornou um homem, que se encarnou com um objetivo de resgatar um povo aqui deste mundo, para levar esse povo às moradas eternas, levar esse povo ao novo céu e à nova terra, àquele reino vindouro, abençoado, onde todos poderão lá habitar. E é por isso, meus irmãos, todos os que forem para lá, através dele. E é por isso que somente ele pode nos conduzir a esse lugar. Ele não disse, eu sou uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Não disse, eu sou uma maneira de ter vida. Ele disse, eu sou a vida. O caminho, a verdade e a vida. Na língua grega, não há necessidade de usar os artigos definidos na frente das palavras, porque se você não usa, mesmo assim faz sentido. Ele podia dizer, eu sou o caminho, vírgula, verdade, vírgula, vida. Mas quando ele insistentemente coloca o artigo na frente de cada uma dessas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é uma ênfase absurda em cima desses termos. É para dizer, não pode haver, não há a mínima possibilidade de existir outro caminho, outra verdade, outro modo de ter vida. Por isso, a falha comum em tantas teologias é de colocar alguma coisa ao lado de Jesus, seja o que for. Seja o que for. De colocar algo para concorrer com Cristo, seja o que for. Tudo o que venha a concorrer com Cristo na nossa vida é pagão, é totalmente mentiroso, desvirtuado. Se alguma crença, se alguma prática, se alguma pessoa, se algum ritual, se qualquer coisa venha ocupar
que seja uma parcela mínima do que é Cristo quem faz, isso se torna algo desvirtuado, maligno, prejudicial, porque fere a absoluta centralidade de Cristo. Eu sou o. Em outras palavras, quer ir para o novo céu e a nova terra? Quer ter um lugarzinho nas mansões da imensa, da gigantesca casa do meu pai? Você só tem uma maneira. Eu. Jesus diz, eu. É claro, por quê? Porque só Ele prepara as duas situações. Ele prepara a casa e os moradores. Ao morrer na cruz, mas antes disso mesmo, ao se tornar um homem, ao se encarnar, Ele está aproximando o céu à terra, Ele está unindo o céu à terra, Ele está unindo o espiritual, que é Deus, ao físico, que somos nós, que é o mundo. Por isso, somente Ele pode ser a ponte para esses dois lugares. A pura e simples encarnação de Jesus já fala disso, mas Ele não faz só isso. Ele também se coloca entre os céus e a terra quando Ele se deixa pendurar na cruz. Então você tem uma cruz unindo os céus e a terra, de certa maneira suspenso. Veja, porque é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, conforme Gálatas 3,13. Porque essa pessoa se encontra numa situação, como se diz, ele está separado tanto de um lugar como de outro. Ele não tem lugar no céu, ele não tem lugar na terra. Ele tem que ser levantado da terra. Ele fica suspenso, pendurado. É tão maldito, é tão amaldiçoado, que ele não pode ficar aqui e não pode ir lá. Só pode ficar nesse meio termo. Mas o que há de mais extraordinário nisso é que esse é o plano de Deus. Quando esse homem, Jesus, quando esse Deus encarnado, Jesus, está crucificado, está pendurado na cruz, Ele está unindo esses dois lugares, os céus e a terra. Essa é a ponte, esse é o caminho, o novo e vivo caminho que Ele nos conduziu pelo véu, isto é, pela sua carne, diz Hebreus 10. Veja, o véu é aquele véu do templo que foi rasgado ao meio e abre espaço, abre caminho para que o povo vá até a presença de Deus no Santo dos Santos. E o símbolo é a carne de Jesus é que se rasgou na cruz, quando os pregos o atravessaram. Quando a lança do soldado romano, para confirmar que ele estava morto, o furou, o traspassou, carne rasgada. Isso é abrir um caminho para o novo céu, para a nova terra. E é por isso que ninguém pode fazer isso no lugar dele. Nem homens, nem santos, nem apóstolos na terra, nem profetas, nem pessoa nenhuma. É por isso que a igreja reformada é uma igreja anticlerical. Quer dizer, anticlerical. Ela não consegue aceitar a ideia de um clérigo, a ideia de um representante dos homens na terra perante Deus. Ela não consegue aceitar a ideia de que alguém, um homem, possa ser mais importante do que os outros homens na caminhada para o céu. Não pode aceitar isso. Mas ela entende, a igreja reformada entende, que só um é o mediador entre Deus e os homens. A cruz do Salvador, do Redentor, é o caminho que nos leva ao Pai e ao novo céu e à nova terra. E nós somos todos ovelhas, sendo conduzidos pelo único pastor, que é o Senhor Jesus. Essa é uma das razões pelas quais nós, na Igreja Reformada, abominamos esse negócio de título. É um tal de dar título para homem, um título disso, um título daquilo. Gostamos disso. Porque o único que tem título é Jesus Cristo. O único que tem autoridade
para levar as pessoas aos céus é Jesus Cristo. Os homens que gostam de títulos para si concorrem com Cristo. Tentam muitas vezes ocupar o lugar de Cristo. Estou dizendo para você não chamar mais ninguém por algum título que ele tenha. Só estou dizendo que só há um Redentor entre Deus e os homens. Que só há um caminho que nos conduz a Deus. E esse é Jesus. E que eu e você temos que ter cuidado para não permitir que ninguém, que coisa alguma, objeto algum, de alguma maneira se coloque na frente de Jesus, na nossa vida. Mas se o Tomé era duvidoso, né, o Filipe se mostrou ainda mais. Porque após a declaração que Jesus faz, e que era assim para resolver tudo, o Filipe ainda tem dúvida. Veja o texto, versículo 7. Jesus conclui dizendo: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora, então, vocês o conheceram, o tendes visto. Fechou. Vocês até agora não sabiam disso, mas agora estão sabendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, não há outro. Para ir ao Pai somente através de mim. Então, se você me vê, você está vendo o Pai. Aí, o Filipe, diz no versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, igual o Tomé, também usa um título respeitoso, mas pede uma bobagem. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que ele queria com isso? Qual era o desejo de Filipe? Ele disse assim: o senhor está falando sobre o Pai, está falando sobre as moradas dele, a casa dele, mas o senhor só fala. Então faz o seguinte: quer que a gente não tenha mais dúvida nenhuma, quer que a gente confie plenamente no que o senhor está falando, mostra o Pai para nós. Abre o céu aí, faz uma janela. Pede para o Pai aparecer na janela. Aí a gente olha, aí a gente conhece, aí a gente crê. Mostra-nos o Pai, e isso, aí tá bom. Isso nos bastará, aí não precisa mais nada. Estaremos plenamente convencidos de que o Senhor é o verdadeiro Messias de Israel, mesmo com esse papo estranho aí de outras moradas, ir embora, não sei para onde, mesmo com esse negócio esquisito, mas resolve o problema para nós. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Veja a resposta de Jesus. É uma resposta que mostra tristeza. Paciência ainda, né? Bastante paciência, mas acima de tudo tristeza. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, né? 3 anos. Você ainda não sabe quem eu sou, não é? Essa é a palavra. E não me tens conhecido? Aí a grande declaração: quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você está pedindo para eu te mostrar o Pai? Terceiro lugar, meus irmãos, somente Cristo. Porque Ele é o único Deus que nós veremos. É o único Deus que pode ser visto. Não há outra face a ser vista, a não ser a face de Jesus. Nenhum outro Deus pode ser conhecido verdadeiramente aqui neste mundo, a não ser Jesus Cristo. Nenhum outro Deus nós veremos na eternidade, a não ser a glória do Pai na face de Cristo. O único Deus que pode ser visto é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, como diz João 1,18, e que é quem o revela, que é quem o revelou. Veja só, o que o Filipe queria? Uma experiência. O que ele queria? Algo extraordinário. Já pensou que cena? O Pai descendo à terra, aparecendo para eles, talvez pensassem em fogo, gelo, vapor, aquela coisa toda igual do Sinai. Talvez eles pensassem,
Assim como quando Deus falou para Moisés, Moisés pediu que queria ver a Deus. Deixe-me ver tua glória. E Deus disse, vou colocar você na fenda da rocha. E eu vou passar por você, porque homem algum poderá me ver face a face e viver. Então, vou colocar você na fenda da rocha, eu vou passar, quando estiver passando, vou colocar a mão sobre você. E depois que eu tiver passado, eu retiro a mão e você me enxerga pelas costas. Isso é tudo o que você pode ver. Talvez ele pensasse, o Senhor vai passar por aqui e nós vamos ver o Senhor. Quantas pessoas, se não tiverem uma experiência, não creem. Se não verem alguma coisa pegando fogo, se não perceberem algum anjo voando, não estão dispostos a crer. Porque não se contentam com Jesus. O grande problema aqui é este. Por isso a mágoa, assim, o sentimento de pesar de Jesus na frase é: o problema, Felipe, é que eu não basto para você. Eu não sou suficiente para você. Você quer alguma coisa a mais. Você sempre quer alguma coisa a mais. A suficiência de Cristo está clara aqui nesta passagem. O que significa dizer que Jesus é suficiente? Significa dizer que eu não preciso e nem quero nada além, nada mais do que Ele. Que Ele é tudo que eu preciso. O modo como Ele se revelou basta para mim. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de nada além do que o Filho de Deus, que nasceu, viveu sem pecado, morreu, pendurou-se numa cruz, ressuscitou, venceu a morte. Ele é tudo o que eu preciso. Sempre que eu e você, ou qualquer crente, quer alguma coisa a mais do que Jesus Cristo, ouve isso que Jesus disse. Você ainda não sabe quem eu sou, não é? Você ainda não entendeu nada, não é? Você ainda não compreendeu nada. Estou há tanto tempo com vocês. Você não compreendeu ainda coisa nenhuma. O Senhor Jesus é o único Deus que nós podemos ver. Porque é o Deus que se fez homem, se fez carne, veio aqui a este mundo, se revelou na plenitude da divindade. Por isso que Colossenses fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a primazia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Ou seja, prepara um lugar, prepara os moradores. Ele restaura os céus e a terra. Prepara as moradas, prepara os moradores. Por isso, não há outro Deus a ser visto, a ser desejado, a ser buscado, a não ser a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer assim, Ele é o maior de todos, é o maior de tudo, porque Ele veio para fazer um reino maior. Maior do que nós podíamos imaginar, um reino eterno. Porque Ele é o único modo de chegar até esse lugar. Fora dele, as pessoas vão se perder, elas vão seguir por caminhos errados. Somente Ele pode conduzir a esse lugar. Em terceiro lugar, porque Ele é o único Deus que pode ser visto aqui e na eternidade. Ele é o único que nós vamos contemplar. Se nós quisermos alguma coisa a mais, nós não vamos ter. Vamos ficar de mãos vazias. Porque Ele é o único Deus que se revela na glória do Filho. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4, na face do Filho nós vemos a glória do Pai. A glória do Pai não se revela sozinha, ela se revela na face de Jesus. E finalmente, isso é tão espantoso aqui no final do texto,
quando Jesus diz, e mais, você, Filipe, devia crer que eu sou quem eu sou por causa das obras que eu faço. As obras que eu faço são as obras de Deus. Então você devia crer por causa disso. Mas apesar da tua incredulidade, eu vou te dizer uma coisa maior ainda. Eu vim para fazer com que vocês também façam obras tão grandes quanto as minhas. Claro que muita gente aqui pensa, tá vendo? Jesus disse que nós íamos fazer milagres maiores do que os dele. É mesmo? Me dá um exemplo. Alguém que já fez algum milagre maior do que Jesus fez. Nem os apóstolos fizeram isso. Nenhum apóstolo andou sobre as águas. Nenhum acalmou o vento e as tempestades. Nenhum ressuscitou morto de 4 dias. Não eram milagres maiores, são obras maiores. E o que são essas obras maiores? Não é difícil de entender. Durante todo o ministério de Jesus, permaneceram fiéis a ele 120 discípulos. Essa é a contagem aproximada de pessoas que ficaram com Jesus até a morte dele e a ressurreição. Num único sermão, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. No único dia, 3.000 pessoas. Aí estão as obras maiores. Em outras palavras, estava dizendo o seguinte, eu vim para preparar um lugar para vocês lá, para preparar vocês para ir para lá. Eu sou o único Deus que vocês podem ver aqui e lá. Mas tem uma coisa a mais. Estou chamando vocês para participarem desta tarefa. Vocês também participarão. Isso é o que ele vai fazer, vai comissionar os discípulos em Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Prega o evangelho a toda criatura. Quando se converte, batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês vão participar da grande obra, da grande tarefa, que não é tomar uma cidade aqui, uma Jerusalém, não é essa a minha tarefa. Vocês vão tomar o mundo. Vocês vão participar de uma obra muito maior do que de um mero reino terreno, humano, limitado. Vocês vão participar de uma obra muito maior. Vocês vão ajudar a conquistar o mundo, as gerações que virão, o futuro. Em cada geração, os eleitos de Deus sendo chamados à fé para a salvação pela graça, até a consumação dos séculos, até o fim do fim do fim. Jesus, meus irmãos, é muito maior do que nós muitas vezes pensamos. Muito maior do que os discípulos pensavam. E muito superior aos conceitos que frequentemente nós temos, que as igrejas têm. Por isso, é preciso resgatar através da Bíblia a verdadeira dignidade da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, é preciso remover todos os seus, entre aspas, concorrentes na nossa vida pessoal, no culto, no mundo. É preciso remover todos os concorrentes de Jesus para que ele permaneça como o único, o único caminho, verdade e vida. E isso significa dizer somente Cristo. Aproximar-se da Páscoa, como nós estamos agora, que nós possamos relembrar a importância da obra de Cristo. Não é comemorar datas, dias, não é esse o ponto. Mas lembrar a grandiosidade da obra que Cristo veio e fez. Lembrar das moradas eternas da casa do Pai, que Ele veio para preparar para nós.
Lembrar que nós não éramos cidadãos aptos para morar naquele lugar. Por isso Ele veio para fazer um caminho para nós, para irmos até lá. Lembrar que Ele é o único Deus que nós podemos contemplar por sua misericórdia e por sua graça. E enquanto isso, também participar desta grande obra, deste grande trabalho dele, que é levar os cidadãos do reino vindouro para o novo céu e a nova terra, para a casa de Deus, todas aquelas mansões que lá estão.